Vamos falar um pouco desse papel sujo da imprensa. Essa é a verdade, papel sujo da imprensa. Corinthians classificou contra o Fortaleza, 5-0, e aí o discurso foi: vocês acham justo o Fortaleza, o Corinthians se reforçar como se reforçou, devendo como está devendo, e eliminar um Fortaleza que faz todo o esforço para ter uma administração séria e ser eliminado por um Corinthians que deve todo mundo? Será que isso é justo? É um pouco cansativo ficar defendendo o Corinthians, ficar defendendo o clube desse tipo de discurso, mas ao mesmo tempo, como que a gente vai se calar? Se nós nos calarmos, quem vai falar? A gente vai deixar essa galera falar como quiser? A gente vai deixar esse pessoal criar a retórica que quiser? A gente repercute ou não repercute? A gente defende ou não defende o clube? Ah, coitadinho do Cuiabá, hein? O Corinthians devendo o Cuiabá e o Corinthians brigando no rebaixamento contra o Cuiabá. Tenha santa paciência, cara. De repentemente tá todo mundo com pena do Cuiabá. De repentemente o Corinthians virou o malvadão de Itaquera, porque tá devendo, né? Porque não tá pagando. Cara, é novidade agora? Clube dever clube? É novidade agora? Recentemente eu vi uma matéria que o Inter tava devendo o Cruzeiro, né? Eu acho que o pagamento daquele atacante Wesley, de repente agora virou essa preocupação. O que o Corinthians tá fazendo fora da lei? O Corinthians tá colocando o jogador em campo fora de inscrição. O que o Corinthians tá fazendo de errado? O ano passado, Corinthians e Vasco passaram um bom tempo do campeonato brigando contra o rebaixamento também. O Vasco não tinha pago o Piton na época. Vocês viram alguém falar de fair play? Vocês viram alguém falar de injustiça? E pessoal, o Vasco ano passado é um grande exemplo, cara. Se você pegar o script do Vasco do ano passado, ele é muito parecido com a situação do Corinthians. Quando o Ramon chega no Vasco em situação difícil, o Ramon consegue fazer o Vasco reagir também pelos reforços que contratou. Uma pergunta: o Vasco ano passado reagiu contratando, e certamente os reforços ajudaram o Vasco, principalmente o Verrete, né, atacante. O Vasco não devia ninguém? O Vasco estava contratando, o Vasco estava se reforçando, se reforçou para escapar do rebaixamento e escapou. O Vasco não devia ninguém? Com certeza devia, né? O Vasco é um clube em situação bem delicada, tava com a 777 ano passado, não sei nem exatamente como é que tá atualmente essa questão do contrato, mas a minha pergunta é: o Vasco não devia para ninguém o ano passado quando contratou? Teve discurso que o Vasco apelou, né, para gastar dinheiro para não cair e não caiu, né? Ninguém tá preocupado com justiça. Balela. Desde quando os jornalistas se preocupam com o Cuiabá, cara? Todo respeito ao Cuiabá. Desde quando que surgiu essa preocupação? Você quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Quantos de vocês sabiam que o lateral esquerdo do Palmeiras, Caio Paulista, aquele ex-jogador de São Paulo, está envolvido aí numa polêmica de agressão à namorada, à ex-mulher? Ele teria agredido aí a uma mulher. Tá uma polêmica aí. Não sei exatamente se ele já foi acusado, mas a menina acho que fez boletim de ocorrência, alguma coisa. Quantos de vocês sabiam disso? Me diz aí, na moral. O quanto vocês têm visto esse assunto na mídia? O quanto vocês têm visto cobrança pro Palmeiras afastar o jogador, né? Ter uma atitude mais enérgica? Eu descobri hoje. E para as pessoas que estão dizendo, eu sabia, beleza, sabia, mas o quanto isso está repercutindo? O quanto que o Palmeiras está sendo cobrado disso? Vou fazer outra pergunta. Um jogador do Corinthians, como é que tava esse assunto? Jogador do Corinthians, fulano teria agredido a namorada, a esposa, a noiva, enfim. Como é que esse assunto estaria sendo tratado no Corinthians hoje? Esse cara já estaria afastado, né? Porque se o Corinthians não afastasse, a pressão ia ser muito grande. Acho que a própria torcida também ia cobrar um pouco sobre isso. Eu vou fazer outra pergunta. Você é o jornalista que supostamente está preocupado com a injustiça no futebol brasileiro e está preocupado com o Corinthians devendo a todo mundo, como eles gostam de falar, e contratando sem poder, como eles gostam de falar. Minha pergunta é: o que o Corinthians administrativamente tem que fazer? Tá devendo muita gente, beleza, isso todo mundo sabe. Te pergunto, o que é que o Corinthians tem que fazer? Não contrata ninguém, vamos pagar o Cuiabá, vamos pagar todas as dívidas, vamos pagar todo mundo que tá batendo na porta do clube cobrando, né? Pra ficar bonito na fita. O time, não, pode ser rebaixado, né? Não, pode ser rebaixado aqui, mas, né, vamos pagar as dívidas. Cara, me diz aí, o que você, jornalista, que tá supostamente preocupado com a lisura do campeonato, preocupado com a justiça, o Corinthians devendo a todo mundo e contratando. O que o Corinthians tem que fazer? Me diga aí.
A principal fonte de receita de um clube de futebol é o seu time de futebol. É um time forte para ganhar jogos, para lotar estádio, para ganhar jogos, para lotar estádio, para ganhar título, para ganhar receita, para ganhar patrocínio, para fazer a roda girar, para fazer a coisa acontecer, para fazer as receitas melhorarem. Pode arrecadar muito e continuar sendo mal administrado? Pode. Isso pode acontecer. Mas me diz aí, o que vocês estão esperando do Corinthians? Que o Corinthians não contrate ninguém e sai pagando as dívidas de todo mundo? É isso? É isso? Contratar o Pedro Raul pode? Não, Pedro Raul tá de boa. Se o Corinthians pagar um credor aqui, credor ali e pagar o Pedro Raul, tá tudo certo. O problema é quando traz jogador que começa a dar certo. E aí o fair play financeiro? Pessoal, isso é desonestidade intelectual. É o que o Antônio Oliveira gostava de dizer. Então esse discursinho de injustiça é um negócio tão ridículo. Vou perguntar de novo. O que o Corinthians tem que fazer? Me digam. É não contratar, é ser eliminado, é ter risco de rebaixamento e paga as dívidas como? Rapaz, se esse time do Corinthians cair, eles estão fodidos, né? Porque, tá, beleza. Então não tem que trabalhar para não cair? Não te parece lógico? Um time de futebol é uma empresa onde o seu principal fator para fazer a roda girar é você ter um bom time, para ganhar jogos, para lotar estádio, embora o estádio do Corinthians, de maneira geral, ele vive lotado, né? Você contrata jogador, ganha jogos, lota estádio, ganha premiação, aumenta o valor da sua camisa, ganha mais dinheiro, vende mais jogador, ganha mais dinheiro e faz a roda girar. E aí? O que esses jornalistas esperam do Corinthians? Administrativamente falando mesmo. O que eles esperam? Que o Corinthians saia pagando todas as dívidas? Vai pagar, galera. Vai pagar. Aos pouquinhos vai pagar. Mas o que a gente faz quando a gente tem uma dificuldade financeira? A gente prioriza algumas coisas, né? E mesmo tendo, em algum momento ali, mais conta para pagar do que dinheiro a receber, você tem que pensar uma forma de ganhar mais dinheiro. Pera aí, deixa eu entender. O Corinthians, para pagar as dívidas, não pode contratar, consequentemente, tende a ter menos sucesso no futebol, tende a arrecadar menos e paga as dívidas como? Me ajudem, pessoal, porque é um raciocínio que para mim não encaixa. Não encaixa. Me diz aí, o que o Corinthians tem que fazer? Pessoal, eu não tô passando pano pro Augusto. Não tô dizendo que não fizemos nada de errado. Não tô dizendo que o clube não tenha que melhorar. Muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Eu ainda não sinto confiança no Augusto. Não sinto. Mas, cara, é bizarro isso que estão fazendo com o Corinthians. É muita gente de terninho e gravata nesses programas esportivos se passando de imparciais. É por isso que eu falo, pelo menos em se tratando de conteúdo de Corinthians, eu respeito muito mais aquele cara que é porco, porco news, porco não sei do que, ou então um cara que é São Paulino e todo mundo sabe, um cara que é da mídia do Flamengo. Eu respeito muito mais essa galera do que o jornalista que se passa de imparcial. O jornalista que se passa de imparcial, esse é o mais perigoso. É o mais perigoso. Então assim, pessoal, eu não tenho muito mais o que dizer disso. O que eu sei é, quanto mais sucesso o Corinthians tiver, mais esse papo de fair play, de injustiça vai aparecer. Então, para encerrar o assunto e a gente continuar batendo um papo aqui, acho que já tá bem suficiente. De verdade, cara, eu queria ter a oportunidade de pegar um jornalista desse. Cara, beleza, o que tu espera do Corinthians, cara? Diz aí. Porque tá devendo 2 bi. Tá, pô, o Galo tá com uma dívida altíssima também. O Botafogo até um dia desse era time de Série B, chegou um cara lá cheio da grana. O Botafogo pagou todas as dívidas? A pergunta que eu faço, o Botafogo pagou todas as dívidas? Vocês sabem o que a SAF fez no Cruzeiro? No pedido de recuperação judicial do Cruzeiro, apresentado à Justiça em julho desse ano, consta um valor de 20 milhões em dívida com o goleiro Fábio. 20 milhões em dívida do Cruzeiro somente com o goleiro Fábio. O time ainda possui dívidas com outros credores. Fábio atuou por 17 anos no Cruzeiro, onde conquistou diversos títulos nacionais com o Clube Mineiro. E aí, cara? É correto? É correto chegar uma empresa no Cruzeiro, se eu estiver falando alguma bobagem aqui depois, me corrijam, que não tem nenhum problema, eu me retrato, não tem nenhum problema. Mas pelo que me parece, o que fizeram no Cruzeiro? Chegaram no Cruzeiro, é uma nova empresa, né? Não sei exatamente como é que é o trâmite burocrático, né? Mas eu cheguei a ver algo sobre isso. Chegou uma nova empresa, no Cruzeiro, a camisa é a mesma, tá? A camisa é a mesma. Mas mudaram o CNPJ, é uma nova empresa, e a dívida antiga do Cruzeiro vai pagar como der, tá ligado? Não, como der, vai pagar. Vocês acham justo?
Quando o Cruzeiro subiu da Série B para a Série A, será que isso foi justo com os outros times? Será que esse debate de justiça rolou na mídia? Aqui, ó, a matéria do GE, eu botei aqui, ó. Tá, eu salvei aqui para poder repercutir com vocês. Deixa eu ler aqui a matéria do GE. Eu vou ler aqui no celular mesmo, tá? Eu poderia colocar na tela, mas eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver o tamanho da matéria. O Corinthians supera 40 milhões em premiações no ano com a vaga na semifinal da Sul-Americana. O Corinthians assegurou mais 4 milhões de reais com a classificação para a semifinal para a Copa Sul-Americana. O Corinthians voltou a bater o Fortaleza, fez 3-0 na Neoquímica Arena e agora aguarda o vencedor de Atlético Paranaense e Racing, que se enfrentam na quinta-feira, no caso amanhã. Ao longo do ano, o Corinthians já acumula mais de 40 milhões em premiações pelas classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Caso avance para a final da Sul-Americana, o clube assegura pelo menos mais 10 milhões, premiação destinada ao vice-campeão. Caso levante a taça, o Corinthians ganhará mais 30 milhões. Na Copa do Brasil, que o Timão também está na semifinal, o finalista garante pelo menos mais 31 milhões, que é o valor destinado ao vice-campeão. Além do troféu, o grande campeão embolsará 73 milhões. O Corinthians enfrenta o Flamengo na semifinal. Ou seja, o Corinthians pode faturar mais de 100 milhões caso conquiste os 2 títulos. A arrecadação do Corinthians com premiação tem superado a expectativa do que tinha sido orçado pelo departamento financeiro do clube para o ano de 2024. A campanha acima do esperado na Copa do Brasil e na Sul-Americana compensa o fracasso que foi no Campeonato Paulista. O Corinthians tinha projetado chegar até as semifinais, mas foi eliminado na primeira fase. Apesar do bom desempenho nas competições, o Corinthians dificilmente vai conseguir alcançar o que foi projetado pelo clube no Campeonato Brasileiro. O orçamento previa que o clube ficasse na 7ª colocação, realidade bem distante da vivida. Observe que o Corinthians dificilmente vai conseguir ficar na 7ª colocação no Brasileiro. O Corinthians fez uma campanha pífia no Campeonato Paulista e mesmo assim já bateu o que foi orçado pelo clube com relação ao desempenho esportivo. Isso é muito importante, né? Isso aqui só reforça aquela minha tese, que não é uma tese, na verdade, né? Não é uma tese minha. Isso é o beabá do futebol, cara. Eu não tô aqui falando nada demais, eu não sou um cara super inteligente por estar falando isso. Mas isso aqui só reforça aquela ideia, cara. Como é que tu economiza no time de futebol se o time de futebol é sua principal, eu não sei se chamar de matéria-prima é o correto, mas o time de futebol é o seu principal mecanismo de alavancar suas receitas, tá ligado? Você precisa pagar dívida. Para pagar dívida, você precisa de dinheiro. Então, como é que você economiza nas contratações?